Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O presidente descondenado Lula vem recebendo muitas críticas por não cumprir mais uma promessa de campanha, que era não indicar amigos para o STF. Hoje, a militante Andréa Sadi tentou aliviar a barra do corrupto, dizendo que foi Bolsonaro quem começou com essas indicações, o que é uma tremenda mentira que irei comentar depois. O que ela não contava é que o convidado Daniel Souza iria expor em plena Rede Globo que Lula não cumpre a palavra, deixando os capachos do desgoverno enfurecidos. Otávio Guedes até tentou contestar, mas também levou uma paulada. Assistam comigo essa vergonha, que depois ainda preciso mostrar os melhores momentos do voto do ministro Fukis, que limpou o chão com a cara do falso imperador. A indicação para o Supremo, te ouvindo, me ocorreu, essa mudança do presidente Lula. Você falou, eu tenho dúvida se não era assim antes. Eu acho que não, porque a gente tem dois casos muito emblemáticos em que isso fica muito claro que não. Mensalão e Lava Jato. Essa mudança do critério da lealdade do ministro como me disse uma fonte que é muito próxima do presidente, que o presidente Lula conheça muito bem, veio depois do Bolsonaro. Então é uma mudança que o governo Lula aprendeu com o Bolsonaro, que disse que queria indicar um ministro com quem ele tomasse tubaína, enfim, que até da PGR, já contei aqui várias vezes, Flávio Bolsonaro, quando deu entrevista para mim aqui no Infoco, no programa que eu tinha aqui na News, me lembro muito de ele falar da importância da escolha do novo Procurador-Geral da República ali em 2019. Depois a gente veio a conhecer o Augusto Aras. Então aquilo estava muito claro de como essas indicações seriam pautadas por um critério de lealdade a quem indica. Se você pega o Mensalão, isso não aconteceu, assim, de acordo com o que o Executivo acha que deveria ser lealdade, tá? Deixando isso bem claro. E na Lava Jato também, isso não aconteceu. Muito pelo contrário. Tanto é que na campanha de 22, assim que o presidente é eleito, eu me lembro muito da turma ali de transição dizendo que ele repetiu o tempo todo que ele não poderia mais errar com as escolhas do Supremo. Isso, né? Ele falou isso. Né? Porque, inclusive, em várias conversas com advogados, aliados ali que transitam no mundo jurídico, porque ele acabou indo para a cadeia pelas mãos de ministros também que ele indicou. Então, eu acho que teve uma mudança aí dos legados do governo Bolsonaro que foram adotados, incorporados pelo Lula 3, esse com certeza é um deles. Tanto é verdade que não teve discussão, não teve debate para a primeira vaga, que foi o ministro Zanin, para a segunda vaga o ministro Dino, e a terceira vaga, como já contei aqui, se o Messias for confirmado, vai prevalecer a continuidade dessas escolhas por lealdade. Também, né? É a mesma... PGR. A PGR tem... Eu acho menos, porque a PGR, o Gonê, foi uma indicação... que ele ouviu bastante ali de ministros da Corte. Moraes e Gilmar Mendes, principalmente. Principalmente, mas eu acho que o ministro do Supremo, mais. Então, se for pela governabilidade, ele indica o Rodrigo Pacheco, porque atende aos políticos, atende ali ao Senado, uma parte do Supremo também que defende o Pacheco. A gente falou que o presidente Lula quer conversar com o Pacheco, com o Bruno Dantas, e ele já conversou com o ministro do Supremo na semana passada, que também não defenderam, assim... diretamente para ele o nome do Pacheco, mas defendem abertamente. Se você perguntar, eles preferem o Rodrigo Pacheco. Agora, a decisão é óbvia de quem foi eleita, é do presidente da República. Não sem, Flávia, como a gente já comentou aqui várias vezes, pressões da sociedade civil. Não tem nem discussão de uma mulher. Isso não dá nem, assim, aqui em Brasília, isso nem é uma discussão, isso nem existe. Exatamente esse é o meu ponto. A partir de determinado momento, eu estou estabelecendo aqui arbitrariamente Trump 1, mas a gente pode fazer uma análise histórica e depois pegar se é isso mesmo, em que deixou-se de haver pruridos na nomeação e na constituição da Suprema Corte, seja de uma forma num ambiente mais democrático, como ainda são os Estados Unidos, apesar de tudo, seja em ambientes claramente caminhando para a autocracia, para a ditadura, como esses outros que eu citei. Agora, eu acho que tem uma diferença muito importante em relação ao caso brasileiro. Todos esses nomes me parecem corretos, existe ali uma tentativa de alguma forma de engolfar a Suprema Corte, de influenciar a Suprema Corte através dos nomes que são escolhidos. Só que a diferença é a seguinte, o presidente Lula não foi eleito para isso. Todos esses outros nomes que o Lins citou, nenhum deles, em nenhum momento, escondeu. Que tinha um embate, que tinha diferença. Que tinha a intenção de interferir na Suprema Corte, que tinha a intenção de aparelhar a Suprema Corte. É o caso do Trump, é o caso do Bukele, é o caso do próprio regime da Venezuela.
Nunca houve nenhum constrangimento em dizer isso. Até o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha nenhum constrangimento. Né? Agora eu tenho 10%. Exatamente. Quero alguém que tome tubaína comigo, etc. O presidente Lula não foi eleito para isso. Não foi isso que ele prometeu. Aliás, na semana passada, inclusive, ele disse, não, eu não vou nomear um amigo para a Suprema Corte. Não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é um presidente que diz uma coisa e que faz outra, e que se alinha, num certo sentido, a esse conjunto que o Lins aqui muito bem colocou. Então, esse é um aspecto que eu acho que tem que ser salientado. O presidente Lula não foi eleito com essa promessa e ele está se comportando de forma muito parecida com esses outros líderes. Cara, eu vou discordar. A escolha do Zanin e do Messias seria um projeto autoritário? Não estou dizendo que é um projeto autoritário, estou dizendo que é um projeto de você trazer a Suprema Corte para mais perto de você, o que, num certo sentido, reduz a independência de da confiança. Moldar a feição que você acha que ela deve ter. Mas agora, não é um projeto autoritário. Isso faz parte do conjunto do projeto autoritário em muitas partes do mundo. Mas é tornar a Suprema Corte uma extensão do seu governo, tornar a Suprema Corte afável ao seu governo. Sim. Isso o critério principal agora. Lealdade. Vamos lá. Lealdade. Eu, sinceramente, estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Nessa segunda parte, eu queria trazer os melhores momentos do voto do ministro Fux na continuação do julgamento da fantasia de golpe. Entre os destaques, ele reconheceu o erro no início, quando julgou os patriotas, citou o crime por piada no WhatsApp e terminou dizendo que o julgamento técnico foi deixado de lado por militância política. Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado 17 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato, dizendo que, se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz dessa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. O magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Já ensinava Calamandrei, há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Essa é a coragem que eu invoco. Estou falando da minha pessoa como juiz, ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz. Não. Governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato, pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária,
e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, eu acho que eu estava no TSE. Eu estava. E, posteriormente, apresentado seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. Um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperta tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade, pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, e é um dos precursores do garantismo penal, ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia e malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia e, evidentemente, também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhece a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar, e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor, porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né, o voto e as suas observações, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério, e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Reparem que a Sadi tenta empurrar a mentira de que o presidente que iniciou a indicação de amigos ao STF foi Bolsonaro, sendo que Lula indicou Dias Toffoli lá atrás em 2009. Toffoli, para quem não lembra, era advogado do PT, quase o mesmo caso do Zanin, que era advogado do próprio Lula. Isso sem falar nessa manobra patética de ministros próximos à idade limite, se aposentando para que Lula tenha a possibilidade de indicar amigos mais novos que terão pelo menos 20 anos de trajetória no STF. A direita precisa vencer as eleições no ano que vem de qualquer forma. O próximo presidente indicará 3 novos ministros e assim poderemos tentar equilibrar as forças. O que vocês acham, pessoal? Fux está certo em dizer que o Supremo atua conforme os interesses do desgoverno? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.